Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo certo? Bom? Boa noite, Pro. E aí? E a prova, terminaram ou não? Terminamos. Terminei nada, professor. Eu vou fazer agora. Olha, não vai dar tempo. É que eu não tive tempo durante o dia, né, professor? Terminei ontem. Aí acabou o dia de ontem, acordei cedo já. Eu tenho fisioterapia logo cedo, depois trabalho. Tô parando agora de novo para aula. Vou aproveitar o horário da aula para fazer. Tá bom, você que sabe. Bem, pessoal, nós vamos começar fazendo o jogo de empresa, tá, pessoal? Hoje é a segunda aula, né, da semana. Então, a gente já vai fazer o jogo de empresa. E depois, na sequência, nós vamos começar com fluxo de caixa. Tá ok? Eu vou esperar mais 2 minutinhos até o pessoal entrar, né? E... Nesse meio tempo, vamos bater um pouquinho de papo, né? Eu estou escrevendo aqui um artigo, né? Então, mais ou menos aqui. Esse é um pedaço de artigo, né? Que está sendo confeccionado. Vocês recebem aquele boletim que eu mando para vocês, cada 15 dias, mais ou menos? Vocês já pararam para ver? Então, aquele boletim é alguma coisa disso daqui, tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou passando isso daí para um artigo, né? É lógico que eu pegar esse milhares de dados aqui, transformar ele em gráficos para ficar mais palatável, mais assim. Então, nesse momento, agora eu fiquei a tarde toda fazendo essa parte que é a metodologia. Então, quando vocês estiverem fazendo o TCC, uma das primeiras partes que vocês têm que fazer é descrever a metodologia, como é que é feito o cálculo, o que é que vocês estão fazendo, o que estão calculando, por que estão calculando daquela maneira, qual que é a referência bibliográfica desses cálculos, né? Então, é isso daqui. Eu fiquei hoje trabalhando em cima desse capítulo aqui. Estava começando a trabalhar em cima de resultados, começar a escrever os resultados, né? Primeiro, comparar com o Bovespa, o índice Bovespa. Por que o índice Bovespa? Porque eu estou fazendo sobre fundos de ações, e fundos de ações, o benchmark mais lógico é o índice Bovespa, não tem dúvida, né? Então, eu estou comparando, mais ou menos, se vocês forem ver aqui, o gráfico em amarelo é o gráfico do índice Bovespa, o gráfico em azul ele é o gráfico dos fundos de investimento, e dá para perceber que os fundos, a soma, a média dos fundos de investimento, de 970 fundos de investimento em ações, 970, isso mesmo. A média de 970 fundos de ações, pessoal, foi melhor do que o índice Bovespa. Deu para perceber que eles estão um pouquinho acima do índice Bovespa, tá? Então, é uma informação interessante para quem ainda tem alguma restrição de colocar em fundos de investimentos, né? Então, já dá para se pensar um pouquinho. Opa, espera um pouquinho. Na média, eles rendem um pouco mais. É lógico, se você deu sorte e comprou algum papel que estourou na Bolsa, teve alguns papéis, Companhia Siderúrgica Nacional, eles estouraram na Bolsa.
ele fez a festa na bolsa, né? Então, mas por outro lado, agora, com todo esse problema da China, né, estão caindo. Tá? Então, não dá para. Você pode ter sorte num determinado momento e não ter tanta sorte depois. Aquilo que o Taleb fala de cisne negros, né, que estão sempre acontecendo, aquilo que o Markowitz já falava, você tem que diversificar a carteira com papéis não correlacionados. Por quê? Porque essas coisas acontecem, né? Então, é mais ou menos isso. Eu estou aqui começando a trabalhar na análise do que aconteceu na Bolsa 2020 e 2021. Tá? Então, parei agora. Deixa eu salvar isso daqui para a nossa aula, né? Mas a gente, daqui a um pouco, mais para a noite, eu vou continuar mais um pouquinho isso daqui. Vou dar mais uma ripa nessa brincadeira toda, tá? Bem, a gente teve atividade avaliativa. Eu gosto sempre de fazer ver aqui no Moodle como nós estamos, né? Em que vocês tinham que me entregar. E eu vou agora, pessoal, eu vou abrir aqui a parte de fluxo de caixa. Então, já estão abertos. Tem uma planilha, tem a parte dos slides, que a gente vai dar uma olhada agora, daqui um pouco, depois do jogo de empresa. Tem 2 textos que eu peguei sobre fluxo de caixa e tem uma atividade que eu ainda vou deixar em aberto essa atividade. Eu não sei se nós vamos ter tempo hoje de começar a fazer exercício. Se nós fizermos exercício, eu abro essa atividade para vocês entregarem o exercício. Tá ok? Então, por enquanto, ela está oculta aqui. Bem, visto isso, vamos começar com o jogo de empresa, né? Eu estava aqui na BMF, pegando alguns dados de bolsa, né? Justamente por causa do artigo, onde ia entrar a rentabilidade dos últimos 5 anos do Bovespa. Estava tentando fechar isso daí. Então, vamos lá. O que eu preciso? Um jogo de empresa. Ponto. Jogo de empresas. Vocês jogaram, pessoal? .com. Nós não tivemos jogo a semana passada, né? Foi isso? Sim, professor. Está faltando um E aqui. Não vai mesmo. Jogo de empresas. Tá. Então, vamos lá. Vamos continuar. Rodar o período. Isso aqui é a turma P, né? Turma P. Dez, 4, 5, 6, 7. Pessoal, 7 grupos não jogaram, né? Inclusive esse diálogo que está totalmente errado, né? Ele não só não está jogando, como ele está indo na inércia, com números assim que não tem nada a ver. Então,
Bem, vou rodar assim mesmo, tá, pessoal? Para criar um pouco mais de emoção para vocês. Principalmente para esses grupos que não jogaram, né? Então, eles vão ter que correr atrás aí do prejuízo, não tem jeito. Tá? Aconteceram cisne negros para essas empresas que não jogaram. Bem, vamos aqui. Primeira coisa, pessoal, qual que é o potencial de vendas? Então, esse é o potencial de vendas para todas as empresas, tá? O potencial de vendas é o quanto, teoricamente, essas empresas poderiam vender se tivessem a mercadoria para vender. Então, seria isso, né? E o quanto elas venderam realmente? Elas venderam, se elas tinham a mercadoria, elas conseguiram vender até o limite do potencial de vendas, que é esse daqui. Tá? Com isso, pode acontecer duas coisas. Pode faltar mercadoria, aqui faltou mercadoria, tá? Então, por que faltou tanto aqui na Dialog? Porque ela não fabricou nada, ela fabricou acho que 50 unidades. Está totalmente fora, 17 unidades, se não me engano, está totalmente fora. Tá? Faltou e continua faltando mercadoria. Por outro lado, a outra possibilidade é ter fabricado e ter sobrado mercadoria. Sobrou mercadoria. Então, agora, em alguns casos, nessas empresas que foram penalizadas, então vamos pegar algum aqui, ó. SLB, SLB. Olha só, olha que estranho. Na SLB, faltou mercadoria e, ao mesmo tempo, sobrou mercadoria. Como é que pode faltar e sobrar ao mesmo tempo? Não esqueça que ela está sendo penalizada porque não se tomou decisão. O que acontece aí, similar a uma empresa de verdade, é o seguinte: não está o dono, o administrador, o diretor, o gerente, lá tomando conta das pessoas que trabalham. Então, o que acontece? O vendedor não vai, faz corpo mole, tem mercadoria sobrando lá, mas ele não sai para vender, não vai entregar a distribuição não entrega nas lojas. Então, fica faltando nas lojas e fica com sobra de mercadoria, tá? Isso acontece na vida real? Acontece. Tá? Puxa vida. Tinha um ovinho de amendoim, sabe aqueles branquinhos, que era muito gostoso. Nossa, como era bom. Pelo menos, normalmente era bom. No final, começou a ficar muito ruim. Tá? A empresa ela começou a quebrar. E a gente não sabia, o consumidor não sabia. Tá? E a empresa começou a quebrar. Mas, mesmo assim, ainda tinha procura, porque ele era muito bom, aquele ovinho de amendoim. Eu comprava de sacão de 1 quilo, aquele sacão de 1 quilo, nossa, engordava uns 10 em cada vez que eu comprava, tá? E aí ele começou a rarear no mercado, começou a faltar no mercado. Você perguntava, né? Opa, tem o ovinho de amendoim aí? Agora me esqueci o nome, tá? E ninguém tinha. Você ia nessas lojas que vendia, ninguém tinha mais, né? Não estou entregando, não estou entregando, não estou entregando. E depois de um tempo a gente viu na internet que eles quebraram, né? E eles ainda tinham até estoque lá. E quebraram. É isso. O dono não estava administrando direito, né? Ele tomou algumas decisões erradas do tipo. Vocês viram que aí no começo tem uma possibilidade de se aumentar a fábrica. Eu falei para vocês, não aumentem, vocês estão com capacidade ociosa, não é para aumentar. E ele fez exatamente isso, tá, pessoal? Ele pegou e ele quis expandir o negócio dele, tá?
E ele quis expandir, ele é fabricante de amendoim, ovos, vinho de amendoim, aquele branquinho que é mais durinho, amendoim. Era a especialidade dele, esse era o mercado dele, que ele conhecia. Ele quis ir para chocolate. Então ele começou a comprar máquina de chocolate, máquina para fazer chocolate, comprou um monte de coisa, só que ele não tinha o expertise de mercado do chocolate. Então, ele não sabia para quem vender, como vender. E, nesse meio tempo, tinha que pagar aquelas máquinas, aquele equipamento, né? Ele ficou sem caixa. Aquilo que eu falo para vocês, pessoal, vocês podem até ficar sem lucro. Vocês aguentam um certo tempo. Agora, se você ficar sem caixa, você morre rapidinho. Por quê? Porque os fornecedores não estão recebendo, não vão te vender a fiado, de jeito nenhum, eles não te vendem mais a prazo, só pagamento à vista em dinheiro. Os empregados, se começam a não receber o salário, eles entram em greve, saem, vão embora. O cara não vai ficar aí para não ganhar, tá? Só se ele não tiver outra alternativa, não tiver uma outra. Então, fica muito ruim da empresa sobreviver quando ela está sem caixa. Ela quebra muito rápido, tá? Bem, o que acontece? As empresas, elas acabam ficando sem caixa, fizeram investimento errado, deram um passo maior do que a perna, e isso gerou quebra de caixa. Aí não tem jeito. Eles vão provavelmente quebrar, né? Foi o que aconteceu com essa empresa. Bem, quantidade de operários, então tem de 68, 67 operários, tá? Até 58, 56, está uma média aqui. Os salários, algumas empresas aumentaram muito, aumentaram o salário, algumas aumentaram muito. Fred Burger deu 100% de aumento. Olha, não sei se é um bom negócio, porque você aumentou de todo mundo. Tá? Então, o que acontece? O pessoal vai continuar, sabe? Vai ser mais difícil de perder o operário. Mas, por outro lado, começa a pensar no seguinte: você chegou a fazer alguma conta do custo de reposição versus o que você vai gastar de salário? Porque você dobrou a sua folha de pagamento. Pega essas empresas de limpeza, essas empresas que fazem limpeza, que nem tem no Mackenzie, como tem um monte de... Na empresa que vocês estão fazendo estágio, deve ter. Vem o pessoal de limpeza, tem um uniformezinho próprio deles. A empresa de limpeza terceirizada, né, ela paga salário mínimo. É um mínimo e não dá aumento. Por quê? Porque se um cara desse vai embora, ela repõe muito facilmente. Não é mão de obra especializada. Tá? Não quero menosprezar o trabalho dele, que a gente precisa, mas não é uma mão de obra especializada. Tá? Então, a empresa, por não ser uma mão de obra especializada e ter condições de repor muito rapidamente, ela paga o mínimo possível e deixa o pessoal sair. Vai só repondo, repondo. Agora, imagine o seguinte, é o exemplo dos vendedores. Vendedores já é uma mão de obra especializada. É o exemplo aí, por exemplo, de muitas empresas, engenheiros, um pessoal mais técnico. Muitas vezes esse pessoal é considerado mão de obra especializada. É lógico, pessoal, você tem que se fazer mão de obra especializada. O fato de você ser engenheiro não quer dizer que você seja a mão de obra especializada. Você tem que ter uma expertise que pouca gente faz ou que seja muito caro a reposição pela empresa. Tá? Então, imagine, por exemplo, a Voith. A Voith fabrica turbinas hidrelétricas, tá? Essas turbinas de Itaipu. Ultimamente, ela está fabricando também essas
turbinas de vento, né? Que é a energia eólica. Então, isso. O cara que faz isso é especializado, pessoal. Quantos engenheiros tem aqui no Brasil que sabem projetar turbina hidrelétrica ou sabe projetar essas pás eólicas? São poucos. Então, esse pessoal ganha muito. Não é um salário, não vou dizer que é um salário astronômico, mas ele ganha provavelmente acima que o do mercado, para ele não ter a predisposição de sair por conta própria, né? E a empresa mantém, mesmo quando está numa época de vacas magras, porque sabe que se perder o cara, depois é muito difícil repor. Não é tão simples assim pegar um engenheiro especializado em hidrelétrica. Faz tempo que a Voith não está fabricando turbinas hidrelétricas, porque a última que fabricaram, né, foi para onde? Tá? Agora, ela está fabricando, provavelmente ela deve ter deslocado esses engenheiros, né, para fabricar, para fazer projetos aí de usinas eólicas, coisa do gênero. Mas ela procura manter esse quadro, porque é um quadro muito especializado. Então, isso é para vocês pensarem, tá, pessoal? Um pouquinho. Às vezes não compensa dar um salário tão alto assim. Aumentar um pouquinho, tudo bem. Aumentar muito, dobrar o salário para uma mão de obra que não é especializada, não sei. Aumentar por conta própria. Se for uma imposição governamental, aumentou o salário mínimo, tudo bem. Aí é legal. Mas se não for, a gente fica na dúvida, né? Só aconteceria isso, realmente, se acontecesse, mesmo não sendo mão de obra especializada, mas se acontecesse uma escassez de mão de obra. A economia se aqueceu tanto que acabou o desemprego. Então, para você conseguir uma pessoa nova para trabalhar na tua empresa, você tem que tirar ela de uma outra empresa. Você só tira ela se você pagar mais. Então, isso acaba gerando uma inflação, tá? Uma inflação de custo. Tá? Por quê? Porque, nesse caso, se aqueceu demais a economia. Nós estamos vivendo uma inflação de custo agora, não sei se vocês repararam, tá? Ah, mas espera um pouquinho, mas está sobrando mão de obra? Não. Essa inflação de custo que nós estamos vivendo é o seguinte, é um efeito chicote das paradas que tiveram ano passado e esse começo de ano, as paradas da cadeia produtiva, que acabou gerando falhas, déficits de fornecimento de material, e hoje não tem material suficiente para entregar para as indústrias de transformação, né? Para as montadoras, e com essa falta de material, o preço sobe. A gente está vendo isso, a gente está vendo alguns problemas que estão acontecendo na China. Não esqueçam que hoje a China, como é um grande player, talvez maior do que os Estados Unidos, tá? Então, quando ela pega um resfriado, nós pegamos uma tuberculose. Então, o que está acontecendo na China? Tirando o problema da Evergrande, tá? Está tendo problema também de energia na China. Por que está tendo problema de energia? Problema de quebra de cadeia de suprimentos. A China não produz sua própria energia, ela produz carvão, mas petróleo ela não produz, tá? Ou produz muito pouco, ela é obrigada a comprar no mercado, e o mercado de petróleo, está faltando petróleo, o preço está subindo. Nós estamos sentindo isso no bolso, quando vocês reclamam do preço da gasolina, o preço do diesel, mas é isso é o mercado internacional. Tá? Na Inglaterra, o preço da gasolina já passou de R$10 o litro.
Então, a coisa está ficando feia. Tá? E corre-se o risco aqui de ficar feio aqui também. Não tenho a menor dúvida, né? Bem, então, falado isso, essas são as quantidades de operários que saíram das empresas, né? Então, teve empresa que perdeu 6. Tem algumas que não perderam nada, porque aumentaram o salário. Tá? Então, quantidade de vendedores, o salário dos vendedores, e a quantidade de vendedores que se demitiram. Então, é isso. Vamos gravar essa jogada. Então, gravamos. E vamos ver como é que estão as empresas, através do BSC, né? Então, balança de scorecard. Nós temos aqui como é que estão. Então, tem empresas que já estão com 160%, 150% a mais de lucro em relação ao 15º período. O nosso benchmark é o 15º período, tá? Enquanto tem algumas que estão 173% negativo, porque o cara não está fabricando. Essa empresa parou, está parada. Tá? O aumento no faturamento, então tem uma ampla gama aqui de aumento. A margem de lucro operacional, nem falo nada dessa, porque isso daqui já não tem mais nem significado numérico, né? O market share, ou seja, a fatia de mercado em termos de dinheiro e em termos de volume. Tá? Então, nós temos as duas coisas. Reparem, pessoal, que não necessariamente é igual market share de dinheiro e de volume. Então, quando a gente vê, por exemplo, vamos ver esse caso aqui, Maquimandos. Tem 12% de market share de dinheiro e 10% de volume. Isso significa o seguinte, ele entrega 10% da quantidade de mercadorias que o mercado exige, mas pega 12% de dinheiro. Isso significa que essa empresa tem um preço, em média, maior do que o resto do mercado. O preço dela é melhor. Ela consegue ter mais dinheiro do que o resto do mercado. Tá? Ela consegue tirar mais dinheiro do que o resto do mercado. Para uma determinada quantidade entregue, ela consegue tirar uma quantidade maior, proporcionalmente maior de dinheiro. Para ter mais dinheiro, é lógico, ela teve que entregar mais alguma coisa do que o mercado normalmente aceita. Ou mais vendedores, mais propaganda, mais inovação. Tá? Teve que entregar mais, é lógico. É aquelas curvas econométricas, né, pessoal? Então, bem, visto tudo isso daqui, nós temos aqui como é que ficou a pontuação. Então, a Maquimandos teve 11 pontos, né? Ou seja, uma nota 10. Depois vem a MIB, Contabis, a AWS Solution, e aí vai. Tá? E a Dialog aqui não está jogando, está só com 17. Então, faça o favor, pessoal, de preparar uma nova jogada para a semana que vem, principalmente essas empresas que foram penalizadas, porque elas já estão começando a correr o risco de quebrar. Então, é hora de tomar alguma atitude, administrar pelo menos, né? Bem, tudo bem, pessoal?
Beleza, professor. Beleza? Então, é isso daí. Pessoal, está faltando 10 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa aula aqui. A gente já começa uma nova, tá? Para não ser interrompido no meio. Enquanto isso, vão abrindo o slide aí e nós vamos ver a parte teórica, tá? Então, não sei se vai dar tempo de fazer algum exercício hoje, mas pelo menos a teoria a gente vai ver. Tá ok, pessoal? Ok. Então, vamos lá.